Chegou. Amém. Pai do Senhor, amados irmãos, boa noite. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. O hino 42 da harpa cristã. Amém? Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai, ao Filho do eterno Deus, com glória, 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 com glória, coroai, glória a Deus. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória, coroai. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai. Tá gelado, tá bem gelado, né? Ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória, coroai. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória, coroai. Ó raça, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória, coroai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças te dou, meu Deus, por esta noite estarmos aqui na tua presença, Senhor. Perdoa nossas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Perdoa os meus erros, Senhor. Perdoa aquilo, Senhor, que eu tenho pensado e imaginado que não é do teu agrado, Senhor. Senhor, repreende toda fúria do inimigo contra a minha vida, Jesus. Me dá saúde, Senhor. Me dá ânimo, Senhor. Repreenda a tristeza do meu ser. Repreenda toda fúria do inimigo contra a minha vida. Me livra do homem mau, do homem sanguinário, da inveja e da traição, Senhor. Abençoa esta live nesta noite.
Abençoa os teus filhos que vão te ouvir. Abençoa a tua igreja, Jesus. Abençoa a nossa nação, Pai. Abençoa teus filhos que estão adoentados, que estão enfermos, Pai. Cuida, Senhor, desta nação. Cuida dos necessitados, daqueles que precisam de uma providência. Visita a vida de Jesaías, Senhor. Dá ânimo a teu filho. Restaura ele, Senhor, 100%, Pai. Tira o temor do seu coração. O Deus que fez um milagre, ele faz 10 milagres, Jesaías. Creia que o Deus que te ressuscitou, que tirou ali do hospital, ele é o Deus que está do teu lado aí na tua cama, no teu lar, na tua casa. Descansa e deixa Deus agir. Amém? Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa os lares, abençoa, Jesus, os órfãos, as viúvas, Senhor. Abençoa, Pai. Cobre-nos com teu sangue, abre a porta de emprego, Jesus, e nos ajuda. E abençoe o louvor nesta noite. Assim nós te clamamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, glória a Deus. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória e cânticos e hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo cura sim, irmãos. Cristo cura sim. O seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Louvado seja o teu nome. Glória. Vamos louvar o hino 10. Glória a Deus, ó Pai eterno. Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, dá-lhe glória, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, o Pai eterno. Esqueci a melodia, irmãos. Vamos louvar o hino 2 da harpa cristã. Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, e breve vem me buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém.
Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Sagrada Escritura que são os formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessa grandeza aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Louvado seja o teu nome. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Louvado, sem ti, Jesus, eu não posso viver. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus, ó Pai eterno. Eu te louvo, eu te louvo. Não estou conseguindo essa melodia, irmãos. Vamos louvar mais um hino da nossa harpa cristã. Amados irmãos, firme nas promessas, né, irmãos? O 107, né? Firme nas promessas do meu Salvador. Fique firme, irmãos, nas promessas que Deus vai cumprir na tua vida. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, hei de não falhar, quando a tempestade vem me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, glória a Deus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim,
firme nas promessas de Jesus, glória a Deus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-lhe na luz, firme nas promessas de Jesus, glória a Deus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, glória a Deus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, firme nas promessas do nosso Deus, irmãos. Sempre firmes, irmãos. Fique firmes, irmão, na vontade de Deus. Creia nesta palavra nesta noite, né? Firme nas promessas de Jesus. Firmes, firmes, irmãos. Sempre firmes, irmãos. Porque as promessas que Deus faz, ela não deixa de ser cumprida. Amém? Aquilo que Deus promete, se foi Deus que cumpriu, se foi Deus que usou o profeta, porque tem profeta que se deixa ser usado, né? Mas se foi Deus, irmãos, que usou o profeta, descanse. Descanse. Porque as promessas de Deus é cumprida, irmãos. Descanse mesmo, confie nele e creia, irmãos, que a palavra dele não volta vazia. Aquilo que ele prometeu, né? Aquilo que Deus falou, ele cumpre. Se foi Deus que falou, né? E não seja o homem, né, irmãos? Que não seja o homem perfeito. Nós somos imperfeitos, né? Mas nosso Deus, ele é perfeito. Ele é fiel. Ele é fiel para aqueles que estão na sua presença, irmãos. Para aqueles que o buscam, para aqueles que andam na vontade de Deus, para aqueles que têm, irmãos, confiança no Senhor. Firme nas promessas de Jesus, né? Nós vamos ver aqui uma promessa que Deus cumpriu na vida de José, né, irmãos? José passou por inveja, né? Por traições, né, da sua família, dos seus irmãos, mas o nosso Deus não, nosso Deus não trai, né, o nosso Deus, ele é fiel, ele é justo, ele é santo, ele é poderoso, irmãos, nosso Deus, ele é fiel e justo, aquele que ele promete, ele não falha, né, irmãos? É verdade, Thalia Duarte. Socorro Carvalho, boa noite, a paz do Senhor. Rosineide Oliveira, a paz do Senhor. É verdade, Thalia. Mesmo estando tudo difícil, é confiar nas promessas de Deus, viu, irmãos? Não desista. Tem pessoas que desistem do Senhor muito fácil, né? Qualquer luta, qualquer prova, né? Se afastam logo de Jesus, né? Deus, ele só prova aquele que ama. Se Deus está te provando, é porque ele te ama. E ele sabe do que você tem com ele. Ele sabe da intimidade que tem com você. Se Deus está te provando, irmãos, é porque o nosso Senhor, ele te ama.
O nosso Deus, ele é fiel, irmãos. Ele é justo, ele é santo, né? Quando a gente louva a Deus, irmãos, essas palavras já é uma mensagem de Deus para o nosso coração. Já é uma esperança, irmãos, para a nossa vida, né? Receba esta palavra nesta noite, neste hino de conforto para a sua vida, firme nas promessas. Não se afaste das promessas de Deus, né? Para que Deus realize as promessas na tua vida, você tem que estar firme, né? Não é de todo jeito, irmãos, que a gente recebe a vitória do nosso Deus, não. A gente precisa estar firmes no Senhor. Amém? Deixa eu ver aqui só o canal de bênção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só compartilhar aqui, irmãos. Feliz Dia das Mães, né? Ontem foi um dia especial. Ontem mesmo eu resolvi não fazer a live porque era um dia especial, né, irmãos? Um dia que as famílias estão reunidas, confraternizando. Embora numa pandemia sempre reúne alguns parentes, né? Não dá para reunir todos, né, irmãos? Mas dá para reunir alguns, né, irmãos? Para confraternizar, né? Uns que não têm mãe, que já partiu, né? Aquelas que partiu estão aguardando a volta de Cristo, eles ressuscitarão primeiros, né, irmãos? Nosso Deus vai ressuscitar primeiro, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Neide, que Deus te abençoe. Seu Cosmo, que Deus abençoe seu esposo, Neide. Que Deus abençoe Maria do Carmo, né, irmãos? Que Deus abençoe Carminha. Que Deus abençoe cada vida nesta noite. E confiar nas promessas de Deus, porque a confiança, Deus, ele quer que você confie nele, né? Muitas pessoas hoje estão ficando tristes com o Senhor porque Deus não realiza a promessa da forma dele, né? Ou seja, online, né? A promessa foi feita hoje e que se cumpra amanhã, né? E não é assim, né? Deus, ele trabalha diferente. Ele faz a promessa para a gente crer, para a gente confiar. Eu confio, irmão, nas promessas que Deus fez na minha vida. Já tem promessa de muitos anos, irmãos, na minha vida para ser cumpridas. E eu confio, irmãos, na promessa de Deus. Se foi o homem que falou, é problema dele com Deus. Mas se foi Deus que falou, irmãos, eu creio. Amém? Eu estou crendo. Se foi o homem, é problema dele com Jesus. Mas se foi nosso Deus que falou, a palavra se cumpre. Né, irmãos? Amém. De Extremóis, é mesmo, Neide. Que Deus te abençoe, Neide. Cosme, seu esposo, sua família, né, da cidade de Extremóis, no Rio Grande do Norte. Amém, Neide. Carminha, que Deus abençoe sua vida, sua família e seus filhos, Carminha. Amém. Deus abençoe também sua família. Kiliane, que Deus te abençoe, Kiliane. Ocival, que Deus te abençoe. Gisele Diniz, que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Quitéria Maria, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Né, irmãos? A promessa de Deus é assim. Precisamos ter fé e esperar a promessa ser cumprida, né? Tem promessa que passa anos, né, irmãos, para ser cumprida, né? Deus faz uma promessa e ela não se cumpre antes da nossa morte, né, irmãos? Vamos orar. Entregue o que você está pedindo a Jesus nesta noite, o que é que você tem pedido ao Senhor. Faça a sua petição a Ele, porque eu não tenho nada, eu não sou nada, mas Jesus, Ele é fiel, né? Jesus, Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele te fez. Faça sua petição a Deus, faça o seu pedido ao Senhor nesta noite, através deste clamor, né? Fale com Deus o que você está precisando, fale com o Senhor as tuas necessidades,
Amém? Eu não conheço as tuas necessidades, mas Deus conhece. E as promessas que ele te fez vai ser cumprida, viu, irmãos? Às vezes nossos inimigos até prevalecem algumas vezes, né? Nossos inimigos, eles vão ganhando terreno, né? E a gente diz, mas Jesus, cadê o Senhor? Onde é que está o Senhor que não está vendo esta injustiça, né, irmãos? Às vezes os nossos inimigos, eles são astutos, né? Eles ganham os terrenos, né? Mas eles só se levantam na nossa vida para cair. Eles podem ganhar até uma guerra, mas a luta, ele pode ganhar uma luta, mas a guerra ele não vence, viu, irmãos? Porque a guerra é nosso Senhor Jesus que está batalhando por tua vida. Por isso que ele precisa que você fique firme nele, firme nas promessas de Jesus, porque os teus inimigos só se levantam para cair. Amém? A paz do Senhor, Andréia. Deus te abençoe, irmã Andréia. Irmãos, eu quero pedir perdão, hoje eu não fiz o culto de consagração. Eu fui para o terreno, 6h30 da manhã, abri lá para o pedreiro, pedreiro que está fazendo uma reforma lá, e eu travei o carro, eu não sei como foi, o carro travou com a chave dentro. E, irmãos, eu fiquei lá até meio-dia sofrendo, viu, irmãos? Até chegar um socorro para mim, viu? E eu fiquei preso lá, viu? E eu peço perdão, irmãos. Até acordei cedo, me levantei cedo e fui fazer esse compromisso, essa responsabilidade. E infelizmente aconteceu isso. Mas tudo é a vontade de Deus. A gente não entende, né? Mas a vontade de Deus é que prevalece, né? Talvez, irmãos, eu fosse sair dali e acontecer algo, né? E acontecer algum problema, mas Deus, ele me guardou, né, irmãos? A palavra de Deus diz: o que eu faço hoje tu não entende, só vai entender depois, né? Assim, irmãos? Então, irmãos, isto acontece nas nossas vidas. Lá tem uns cachorros e os cachorros vinham me seguindo o carro, aí eu parei o carro e fui dar a volta para os cachorros voltar, e aí travei o carro. E aí, irmão, Jesus é quem sabe de todas as coisas, Jesus é quem sabe de tudo, tudo vem dele, para a honra e glória dele, né, irmãos? Vamos orar, vamos clamar nesta noite por cada necessidade dos irmãos, cada aflição, para que Deus, irmãos, resolva o problema que os irmãos estão passando. Eu não posso resolver não, irmãos, porque eu sou barro, eu sou pecador, eu sou falho, né? Eu sou cheio de defeito, mas o nosso Deus, irmãos, o dono, o que escreveu, irmãos, as escrituras, aquele que deu sabedoria aos homens, os apóstolos, ao apóstolo Paulo, a Moisés, né? A Samuel, que escreveu o capítulo 1, capítulo 2, a João, né, o evangelista João, que escreveu o livro de João, o apóstolo João, e escreveu as epístolas 1, 2 e 3, escreveu o Apocalipse, né, irmãos? Foi Deus que deu sabedoria aos irmãos, né? Foi Deus que deu sabedoria, e o Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos, representado pela sua palavra e nas nossas vidas. Amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. A palavra de Deus diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui. Eu não posso resolver o teu problema, mas o dono da terra, do mar e do céu e tudo que existe no mundo, foi ele que fez. Este pode resolver o teu problema, viu, irmãos? Ele pode te curar, ele pode abrir as portas para você, ele pode, irmãos, cumprir as promessas ainda hoje na tua vida. O dono do céu, aquele que te formou do barro, aquele que nos separou para a sua obra, ele pode fazer. Eu não posso fazer nada, né, irmãos? Jesus, ele faz. Jesus, ele cuida, ele zela, né? Glória a Deus. Jesus, ele cumpre, irmãos, nesta noite as promessas. Isto Deus faz, irmãos. Eu não faço nada, mas o nosso Deus faz. Ele é fiel para cumprir as promessas que ele fez na tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus está aqui nesta noite. Deus está aqui presente nesta noite. Na minha vida, no meu lar, na minha casa, onde eu estou aqui, na casa da minha irmã, na casa dos irmãos. Jesus está aí presente nesta noite.
Jesus está aí, ele vai falar contigo nesta noite através da sua palavra. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos clamar a nosso Deus, pedir socorro, irmãos. Porque o socorro vem dele, o socorro vem do alto, né? Não olhe para as lutas e para as aflições que tu estás passando. Olhe para Cristo. Olhe para o alto, irmãos, porque teu socorro vem do alto. O socorro dos filhos do Senhor na terra vem do alto. O socorro da tua vida não vem do teu irmão, não vem do teu pastor, não vem do teu amigo, não vem do teu patrão. O teu socorro vem de Jesus. O teu socorro vem do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar nesta noite e pedir ao nosso Deus que abra a porta da palavra. Ore pela minha vida espiritual, ore pela minha vida, irmãos, da saúde, a minha saúde, que eu preciso de saúde, né, irmãos? Problema cardíaco tem muitas vezes que nos dá canseira, nos dá enfado, né? E isso é cardíaco, né? O problema cardíaco nos causa isso, né? A falta de bombeamento do sangue nos dá cansaço. Então, ore pela minha saúde, para que Deus use de misericórdia. É verdade, nessa peleja não tereis de pelejar, né? Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. É verdade, é verdade, Andréa, né? E aqui o machado é emprestado, né, Andréa? O machado é emprestado. E Deus é o dono de todas as coisas, né, irmãos? Eu não tenho nada, eu não sou nada, o machado é emprestado, amém? Nesta peleja você não tem que pelejar, deixa Deus pelejar por tu nesta noite, amém? Vamos orar, vamos clamar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, graças te dou pela tua presença nesta noite em nossas vidas, Pai. Pai, o Espírito Santo nos ajude nesta noite. Abre a porta da palavra, Senhor. Derrame a tua graça nesta noite, Pai. Esteja presente nesta noite em nossas vidas, Pai. Pai, estamos aqui de coração aberto, Pai, para te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Senhor, pelas nossas aflições, muitas vezes desnecessárias, Pai. Nos ajuda, nos socorre. Tu sabe a necessidade minha, tu sabe a necessidade dos teus filhos, Pai. Chega com socorro, chega com milagre, com providência, Senhor. Chega com saúde, Senhor, no meio do teu povo, Senhor. Visite os hospitais, as clínicas, policlínicas. Visite, Senhor, o Estado brasileiro e o mundo, Senhor. Visite, Pai, a saúde mundial. Visite, Senhor. Eu creio, Senhor, no teu poder, Pai. Eu creio, Senhor. Eu não estaria aqui, Pai, se eu não cresce, Senhor, na tua graça, na tua misericórdia, Pai. Eu te peço nesta noite, Pai. Usa de misericórdia para teus filhos, Pai, que estão ali internados, aqueles que estão desenganados, aqueles que estão com doenças graves, seja qual vida, seja qual for, Pai. Entra com misericórdia, Pai. Confunde a medicina. Tu é Deus fiel que confunde, Pai. Muitas vezes, Pai, o Senhor faz algo nas nossas vidas que nos deixa confundido. Confunde, Senhor, a medicina, confunde os médicos, confundem, Senhor, aqueles médicos que são estudiosos da saúde, que são experientes, Pai, confunde. Pai, tu és fiel para fazer milagre nesta noite, Pai, na vida dos teus filhos, da tua nação e do mundo, Pai, que está passando por um processo de dor, de aflição. Pai, visita os teus filhos, seja ele nas enfermarias, seja ele nas UTIs, nas CTIs, nos isolamentos, nos blocos cirúrgicos. Pai, eu sei que está interrompido aqui no nosso estado a cirurgia eletivas, e eu creio, Pai, que tu vai abrir essas cirurgias no teu tempo, na tua vontade e no teu querer. O tempo é teu, a vontade é tua, não é do homem, o desejo, o querer é o teu, o querer não é nosso, Pai. Faz o teu querer na nossas vidas, Pai. Visita, Pai, os médicos, os enfermeiros, Senhor. Abençoe teus filhos.
Chegue com salvação e libertação para aqueles que não te conhecem ainda. Chegue com salvação e libertação para aqueles que estão de cama, que estão hospitalizados, Pai, que muitas vezes foi o Senhor que colocou ali para tratar com ele, Pai. Chega com cura, libertação e salvação na vida dos teus filhos, Pai. Visita, Senhor, a nação brasileira, visita nossas autoridades, nossos governantes, Pai. Espírito Santo, nesta noite, faz a tua vontade nesta noite e nos usa, Pai, para transmitir a tua palavra, nos ajuda, nos direciona, Pai. Usa meus lábios, usa minha língua, minha boca, Pai, para transmitir a palavra para teus filhos, porque eu sou barro, Senhor, eu sou pó, eu sou cinza, Pai. Eu sou o menor dos menores da tua casa, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, os pastores, obreiros, pastores presidentes e obreiros da tua obra, Senhor. Abençoa seus lares, suas famílias, Senhor. Abençoa, meu Deus, nesta noite, as dirigentes de círculo de oração, seus lares. Cuida dos missionários, Pai, que tem levado a tua palavra, Senhor. Abençoe seus lares e suas famílias e seus filhos. Muitas vezes é uma vida, Senhor, que tem que haver renúncia. Um missionário, ele tem que ser chamado, Pai, para uma obra de missão, porque é renúncia, Pai. Você vê a necessidade do seu filho estudar numa escola melhor, mas a escola que tem no momento é aquela, Pai. E eu sei, Pai, que tu estás trabalhando no meio da família dos missionários. Visita, Senhor, cada igreja aberta, cada porta de igreja, cada auxiliar, cada porteiro, Senhor, da tua obra. Visita, Jesus, os enfermos, nós já oramos, Senhor. Visita os desempregados, visita, Senhor, aqueles que estão passando por aflições e necessidades, visita aqueles que estão passando por lutas materiais, lutas no seu trabalho, lutas, Senhor, na sua empresa, lutas, Senhor, tantas lutas que nós passamos e tantas adversidades, Senhor. Socorre teus filhos, socorre na tua nação, socorre nosso Brasil, Pai. Ajuda os empresários, os comerciantes, os agricultores, as empresas, Senhor, as indústrias, Senhor. Visite, Senhor, os profissionais liberais, o faxineiro, seja do faxineiro, do porteiro, ao maior, Senhor, funcionário que seja de carreira. Visite os advogados, juízes, Senhor. Visite, Pai, todos os profissionais liberais no nosso país. Visita as secretárias, Pai, que trabalham no lar, nas famílias, Pai, que deixa muitas vezes seus filhos com alguém para ganhar o tostão, ganhar alguma coisa para sustentar a sua família. Socorre essas secretárias, dê vitória a elas, abençoe suas vidas, abençoe seus trabalhos, Pai, que são dignos, Senhor, são trabalhos dignos, graças a Deus, reconhecido hoje, Senhor, pelo Ministério do Trabalho. Abençoa, Pai, aqueles que estão, Pai, nas ruas, que não têm onde dormir, não têm o que comer, não têm o que vestir, Pai. Visita o órfão, a viúva e os necessitados, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão viajando céu, terra e mar, os caminhoneiros. Visita a família da irmã Zenaide Lacerda, que pediu oração pelo seu esposo e seu filho, que são caminhoneiros. Abençoa, Senhor, os caminhoneiros em todo o mundo. Abençoa os caminhoneiros no Brasil. Abençoa aqueles que trabalham, motorista de ônibus, motorista de aplicativo, motorista, Pai, vai guardando, vai protegendo, vai dando vitória, Senhor. Vá livrando, Senhor, de assalto, vá dando livramento nas estradas, vá abençoando aquelas excursões que veio fazer compra no polo aqui no Pernambuco, em Fortaleza, vá dando livramento, Senhor. Vá socorrendo, Pai, aqueles também que estão nos mares, que estão nos navios, no mundo inteiro, não só no Brasil, onde estiver um navio, um barco, Senhor, navegando, Senhor, pelos rios, pelos mares. Vá guardando, vá protegendo, vá abençoando os pilotos, Pai. Vá cuidando daqueles que estão nos ares, nos aviões, os pilotos, os copilotos, Pai. Vá abençoando estes homens, vá cuidando, vá guardando, Pai, vá repreendendo todo o mal. Pai, visita também, Senhor,
aqueles que estão trabalhando no SAMU, Senhor, aqueles que trabalham, Senhor, no SAMU, que vive de socorrer as pessoas. Visita também, Senhor, os policiais civis, militares, corpo de bombeiros, Senhor. Visita também toda a guarda municipal no nosso país, Senhor. Abre porta de emprego para teus filhos. Visita Gisele Diniz, Senhor. Visita Dona Norma Diniz, seu filho Ricardo Diniz. Visite Abner, Pai. Chegue com libertação na vida do teu filho. Ele é viciado no crack, nas drogas, Pai. Visite Osana, Senhor, que está presa, sua irmã, lá no Kuwait, Pai. Visita teu filho, a tua filha, que já voltou para ti, Senhor. Liberta ela da prisão. Faz esse milagre como tu fizeste na vida de Pedro, né, Senhor? De Paulo e Silas, né, Jesus? Visita também a sua esposa Márcia. Esta é a família do pastor Jeremias. Cuida do teu filho, Pai. Visita a família de Gisele Diniz, seu filho Lucas, sua filha Sara, sua nora Dona Marina, né? E visite seu esposo, seu Evandro, e sua mãe Dona Norma, seus sobrinhos, Senhor. Guarda esta família. Visita cada vida que Kiliane colocou aqui nesta noite pedindo oração, Senhor. Visita a irmã Carmosina, o pastor Pedro, Senhor. Abençoa a família da irmã Carla, do irmão Carlos e de seu filho Caleb. Abençoa a Mariazinha, a esposa do meu irmão. Dê vitória a ele e guarde ele, Senhor. Visite Dona Elineus, abre porta para ela. Chegue com salvação neste lar, Pai. Repreende a bebida na vida do seu esposo, Zezinho, Senhor. E chega com salvação neste lar e repreende toda fúria, o devorador, o cortador, o migrador nas finanças da tua filha. Visita pastor César, abençoe sua vida espiritual e seu ministério. Abençoe irmã Lúcia, Valdino, Letícia, Janaína, Sandro Lessa, Emília, Cátia, Cleito e Roberto. Visite também Cicinho, Jesus. Toma conta de Cicinho Santos ali em Alagoas. Visite, Senhor, a irmã Josi de Macapá e seus filhos. Visite Nayara, suas filhinhas Luísa e Lara, Senhor. Visite Lidiane e Roberta e sua família. Abençoa, Senhor, a família de Andrei Fonseca, Senhor. Tu sabe a necessidade do teu filho. Abençoa a sua vida espiritual também. Visite Dona Norma Diniz e sua família. Visite, Senhor, Samuel, o filho da missionária Andréa Carina, Mirela e Silas, seu genro, Senhor. Cuida desta família, tu sabe a necessidade da tua filha, guarda ela e abençoa, Senhor, este lar, Senhor. Visita todos aqueles que estão ali no caderno de oração. Visita Josirene Ferreira, seus filhos Robson, Ana e Marcos, Senhor. Visita Ada Agostinho, Senhor, e seu esposo Ivaldo e sua família. Thalia Duarte, Senhor. Tira as preocupações da tua filha e dê vitória a ela, Pai. Eu quero que ela cante o hino da vitória, Senhor. Faz uma coisa nova na vida da tua filha. Faz uma coisa nova na vida dos teus filhos nesta noite. Visite o Wallace, Senhor. Chegue com libertação e com salvação na vida de Wallace e da sua família, Jesus. Visite a pastora Maria Gomes Costa do Nascimento. Chegue com saúde na vida da tua filha. Está passando um processo difícil, Deus, mas tu é Deus de cura. Visita a irmã Michele também, a cunhada da irmã Ana Júlia Ribeiro, Jesus. Tome a saúde da tua filha, abençoe a família de Ana Júlia Ribeiro. Visite também pastor Jamildo e pastor Jeremias, Jesus. Abençoe estes lares, abençoe estas famílias, Senhor. Visite, Senhor, Vânia, tua filha que está, Senhor, recuperada da saúde da UTI, graças a Deus. Dê vitória a ela, sua filha Vanessa e sua família, Jesus. Abençoe Maria do Carmo, Carminha ali em Santa Cruz do Capibaribe. Dê vitória a ela, a seus filhos, seus netos. E repreende toda a fúria do inimigo na vida da tua filha. Liberte, Senhor, e chegue com misericórdia na vida de Cícera, a irmã de Mariazinha, mulher do meu irmão. Visite Zelita, Senhor, seus irmãos. Cuida, Senhor, chega com libertação e vitória e salvação naquele lar. Abençoa, Senhor,
Também a Luzia Maria Corrêa de Castro, Senhor. Toma a vida da tua filha, a saúde dela, visite seus filhos, Adriana Teixeira e o Osto Teixeira. Abençoa esta família em tuas mãos. Visite Neide de Extremóis. Visite seu esposo Cosme, Senhor. Deus dê vitória a ela. Andrei Fonseca, que Deus abençoe. Joara Alves, Senhor, e sua família. Flávia Regina e sua família, Lúcia Carvalho, Socorro Carvalho, Senhor. Visite Maria Célia, pediu, Senhor, que abrisse a porta para a sua vida de trabalho, a porta, Senhor, abra a porta, Senhor, tanto espiritual como a porta de trabalho para a tua filha, Senhor. Senhor, Bruno Felipe, toma esta família em tuas mãos, Melissa Heloísa, Fábio, Miguel e Everaldo Braga, Jesus. Tu sabes a necessidade de cada um nesta noite. Visita a Amanda dos Santos, Senhor. Visita a pastora Rosinete. Abençoe a sua vida espiritual, o seu ministério. Abençoe, Senhor, a sua obra missionária ali na África, nos ribeirinhos, no sertão, Senhor, onde estiver, Pai. Abençoe a tua filha e multiplica a sabedoria na vida dela. Cobre ela com teu sangue, Jesus, e protege ela de todo o mal. Dê saúde à tua filha, Jesus. Visite também o seu filho, as suas filhas, seus netinhos, suas netas, né, Senhor? Visite Jonathan, seu filho, e liberte também deste vício, Senhor, das drogas, Senhor. Visite todas aquelas famílias, Pai, que estão passando por esta luta, que é ter um filho, um neto, nas drogas, né, irmãos? Que Deus liberte, que Deus tenha misericórdia, né, irmãos, destas famílias. Visite o pastor também, o pastor casado com a irmã Duda, né? Que Deus abençoe o pastor, meu nome, pastor Caio. Deus abençoe, pastor Caio. Josirene Ferreira e seus filhos, Rose Cleide, Márcia Cardoso, Nádia, Célia, Eliane. Toma estas famílias em tuas mãos. Amanda dos Santos e seus filhos, Joana, Felipe e Vitória. Doutora Ana, Jesus. Doutora Ana Márcia, console a tua filha. Console, Jesus, todos aqueles que estão enlutados por um ente querido que faleceu. Conforta, Senhor, as famílias. Conforta os lares, Senhor. Muitas famílias têm perdido pai, mãe, irmãos, né, irmãos? Que Deus nos ajude, que nos socorra, né? Senhor, repreenda esta enfermidade maldita, né? Repreenda este mal nas nossas vidas, Pai. Visite Severina, minha cunhada, abençoe seu lar, sua vida, sua família. Visite meu irmão, Jesus. Abençoe aquele lá e dê saúde a todos eles. Abençoe a saúde de Severina Lucena Lacerda e também do meu irmão Rocivan Leandro Lacerda. Visite Flávia Monteiro, Senhor. Dê vitória à tua filha, Jesus. Visite, Senhor, Amanda dos Santos, Senhor. Visite Elizabeth Santos. Dê vitória à tua filha. Dê saúde à sua filha Lauren. E também visite, Senhor, o seu sobrinho Mateus, que está depressivo, e eu creio no milagre na vida da tua filha, Senhor. Visite Maria Cerqueira, Genival Filho, Daniele Ferreira, visite o irmão Júnior, que está na UTI ou estava, que Deus abençoe a vida do irmão Júnior. Visite Quiliane Ferreira, a sua mãe, a sua família, e seus irmãos e seu parentela. Que Deus chegue com salvação na vida da família de Quiliane, Ana Júlia Ribeiro e família, Senhor. Dê vitória, Ana Júlia, abençoe este lar, abençoe todos que estão aqui no canal de bênção, no YouTube, no canal de bênção também, no Ministério da Palavra de Deus, que todos que estão aqui no grupo Ministério da Palavra de Deus, que Deus abençoe todos, irmãos, que Deus cubra com o sangue de cada um, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, a vida de cada um, amém? Que Deus chegue com socorro e com milagre na vida de vocês. Para mim é um prazer, irmãos, tê-los vocês por aqui. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus abra a porta nesta noite, que Deus chegue com socorro nas vidas, né? Que Deus cumpra as promessas nesta noite na vida dos teus filhos, que Deus chegue com socorro e com milagre na vida de todos. Assim nós te clamamos. Cuida, Senhor, da irmã Andréa Carina e sua família, a irmã Sandra, pastor João Batista. Toma este ministério do teu filho em tuas mãos e o ministério da tua filha em tuas mãos também. Abençoa todos esses que estão aqui, que fazem a tua obra, que pregam a tua palavra. E nos abençoe e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar aqui, irmãos, vamos falar hoje de José, né? Um jovem que foi invejado pelos seus irmãos,
que foi perseguido, né? Que foi tentado tirar a sua vida, os seus irmãos tentaram isso, mas Deus usou de misericórdia, usou um dos seus irmãos e mandou eles colocar eles dentro de uma cisterna, sem água, sem comida, né? Depois tiraram ele da cisterna, que ia passando um mercador, um comprador de escravos, né? E venderam ele como escravo, irmãos, né? E assim como Judas também, não comparando Jesus com José, mas só a mesma situação, né? Jesus foi vendido por 30 moedas, né? E José foi vendido também, irmãos, né? Mas Deus, irmãos, embora esta luta que José passou, esta prova, essa adversidade, né? Ele não guardou rancor nem ódio da família, e Deus o restaurou, Deus cuidou dele, né? Ele passou por prisões, né? Por injúria, né? A pessoa que levantou falso a ele, a esposa de Potifar, ele foi preso, mas Deus usou ele por misericórdia e revelou o sonho do copeiro. Ele revelou o sonho, irmãos, do copeiro e do padeiro, né, irmãos? Mas o copeiro esqueceu de lembrar-se dele no momento que precisava de alguém falar por ele a Faraó. Mas Deus usou o padeiro, né, irmãos? E Deus exaltou José. José passou, irmãos. José era um filho da promessa do Senhor, né? Ou seja, era parte daqueles 12 filhos de Jacó, né? Família de Jacó, né? As 12 tribos de Israel. E, amados irmãos, aqui no versículo 37, começa aqui José e seus irmãos, né? Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã, e a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos e com os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os seus filhos, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai, ou seja, aquilo que ele via de errado, que os seus irmãos praticavam, que havia acontecido. José era um porta-voz, né? Ele dizia a seu pai, ou seja, e trazia mais notícias deles a seus pais, né? Esse comportamento de José não apenas o distanciava de seus irmãos, mas também implicava em que o seu comportamento seria mais justo do que o deles, né? Por exemplo, ele via aquilo que os seus irmãos faziam de errado e não aceitava, né, irmãos? E aqui, ele diz aqui, olha, no versículo 3, ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica, talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, né? Ele era o filho mais jovem, né? Era o filho mais jovem, logo depois nasceria seu irmão, né? Era o filho da sua mãe, era Raquel, né? Quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram e não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Ele lhe disse, peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e inclinavam o meu. Ou seja, os irmãos dele se prostravam diante do feixe, né, de José, né? E então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? Ou seja, os irmãos deles estavam sendo usados, né? Porque eles já estavam usando como a profecia na vida de José, né? E com isso odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras.
Quantas vezes a gente não é odiado pelos nossos parentes, né? Pelas nossas famílias, né, irmãos? Mas eu quero dizer, irmãos, nesta noite, se você está sendo odiado por algum parente seu, por alguma parentela, por algum amigo, creia que Deus está cuidando de ti. E aqui, amados irmãos, José teve ainda outro sonho, e ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele, irmãos. A inveja é coisa terrível, né, irmãos? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no seu coração, né? Atos capítulo 7, versículo 9, irmãos. Vamos ler aqui. Eu vou só passar assim por cima deste texto, que é um texto muito conhecido, irmãos. 7, versículo 9. Atos capítulo 7, versículo 9. Diz assim, irmãos: os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele, o livrou de todas as aflições, concedendo-lhe também graça, sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Né? Deus usou José, irmãos. Deus abençoou José, né, contra os invejosos, né? Nós vamos continuar ainda a ler nesse texto, e diz assim: José é vendido e levado para o Egito, irmãos. Aqui no versículo 12 do capítulo 37, como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José. Israel, irmãos, é Jacó, né? Que Deus mudou o seu nome, né? De Jacó para Israel, né? A José: e seus irmãos não estão apacentando o rebanho. E Siquém: venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui, meu pai. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho. E traga-me notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? José era um filho obediente, irmãos. Um filho obediente aos pais, irmãos. Um filho obediente a seus filhos. Um filho obediente às autoridades, irmãos. Ele tem vitória, irmãos. José era um filho obediente. José amava seus irmãos. José amava todos os irmãos. José, ele tinha uma intimidade com Deus, né, irmãos? Então, mas, irmãos, eu quero dizer aqui, veio uma palavra no meu coração: isto era o propósito de Deus na vida de José, viu, irmãos? Tem situações na nossa vida que acontecem que é propósito de Deus, né? O propósito de Deus na vida de José tinha que passar por tudo isso. O propósito de Deus nas nossas vidas, às vezes nós temos que passar por lutas grandes, adversidades, né? Inveja, traição, falsidade da nossa família, né, irmãos? Então, Deus tinha permitido José passar por tudo isso. Era necessário José passar por isso, né, irmãos? Para que Deus seja glorificado. Para Deus seja glorificado na tua vida, é preciso tu estar passando por isso de boca fechada, suportar, né? Muitas vezes eu estou calado aqui, a minha irmã pergunta se eu estou doente, se eu estou triste. Não, né? É porque a gente fica com a mente ligada no céu, né? E às vezes o nosso silêncio fala melhor do que 1000 palavras, né, irmãos? Então, era propósito de Deus na vida de José. Então, às vezes na nossa vida, o propósito de Deus, irmãos, tem que prevalecer. Mas Jesus, eu tenho que passar por esta luta? Tem. Paulo e Silas, irmãos, Pedro, né, os apóstolos passaram
né, pelo vale da sombra da morte, e muitos foram decapitados, morreram, né? Muitos foram sacrificados, irmãos, como Jesus Cristo na cruz, por amor da sua obra. Então nós também temos que fazer o nosso sacrifício. Não é receber a vitória de mãos beijadas, não. Né? A gente tem que passar pelas lutas, pelos propósitos de Deus. Deus sabe o que precisa trabalhar na sua vida. Às vezes Deus quer tirar o teu orgulho, Deus quer tirar a tua soberba, Deus quer tirar alguma coisa que está te impedindo da tua intimidade com Deus, né? Então o propósito de Deus na vida de José, irmãos, era que lá na frente, irmãos, o povo ia passar por uma grande seca. E Deus ia usar José, irmãos, para revelar aquele sonho do rei. E Deus usou Faraó para constituir ele sobre governador do Egito, ou seja, era a segunda autoridade, né, de Israel. E vamos continuar aqui o texto, irmãos. E aqui os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém. Está procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Dotã era mais ou menos 26 a 30 quilômetros distante de Siquém, né? Mas José não desistiu. José poderia ter desistido, né? Disse: não, eu vou voltar para casa, que eles não estavam onde meu pai mandou eu vir. Não, ele foi procurar os irmãos. Então José seguiu atrás dos irmãos e o encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele, né, irmãos? Para matar. Conspiraram. Assim que eles avistaram José de longe, eles já conspiraram, irmãos, para matar José, né? Os irmãos de sangue, né, irmãos? Hoje a gente vê isso muito normal, né? Irmãos, né? Aconteceu também, Caim matou Abel, né? Ali foi uma conspiração de Caim contra Abel também, né? Aqui nós vemos também em 4, versículo 8 de Gênesis, né? 4, versículo 8 de Gênesis também temos esse exemplo aqui. O primeiro homicídio, Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando ele no campo, Caim se levantou contra Abel e seu irmão e o matou, né? Então ele preparou essa cilada para Abel, seu irmão, não é, irmãos? Então foi o primeiro homicídio, né, relatado aqui na palavra de Deus. Então, irmãos, de longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador, né? Chamaram de sonhador, irmãos, porque ele sonhava, né? E ele confiava nos sonhos de Deus na sua vida. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele, né? Olha o inimigo que é sujo, né? O inimigo sabia o que Deus ia fazer na vida de José, né? O inimigo sabia que através da vida de José muitos iriam saciar a sua fome, né? Porque Deus deu sonho a José e a sabedoria, né? Nós vamos ler aqui na continuação. E aqui disse, irmãos: conspiraram contra ele para o matar. O fratricídio é um dos aspectos mais depravados da queda da humanidade. O grande sonhador, o comentário dos irmãos era cheio de sarcasmos, né? De ironia, né? Sarcasmos é ironia, né, irmãos? Às vezes a gente crê em algo de Deus e às vezes a gente conta, aí a pessoa ri e fica com ironia na nossa vida, né? Eu sou um homem que acredito nas promessas de Deus e nos sonhos, né, viu, irmãos? Às vezes eu tenho sonhos e eu creio, irmãos, que eles se tornarão realidade, porque eu creio, irmãos, nos sonhos que Deus me dá. E tem sonho que não é de Deus, né, irmãos? E o comentário dos irmãos está cheio de sarcasmo. A expressão hebraica sugere mestre e senhor dos sonhos, né? Então, mas Rube, ouvindo isto, livrou-os das mãos dele, não lhe tiremos a vida. Rubem disse, Rubem era o mais velho, né? Não derrame sangue, jogue o rapaz naquela cisterna que está no deserto,
e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Rúben era o filho primogênito, né? Mas ele pecou, irmãos, ele deitou com a mãe, a mulher do seu esposo, do seu pai, né? Ele se deitou com a mulher, né, de seu pai. Então, um filho desse, irmãos, né? Só a misericórdia de Deus, né? E ele queria agradar ao pai, né? Mas logo que José chegou e seus irmãos despiram-no da túnica e a túnica talar de mangas e compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. Eles tiveram inveja até desta túnica que o pai fez para ele, irmãos. E o jogaram na cisterna. Às vezes tu estás com a roupa nova e teus inimigos, teus parentes têm inveja de ti. Às vezes tu não está só a misericórdia, né? Às vezes nós estamos só pela misericórdia de Deus, né? Mas os nossos inimigos, irmãos, o inimigo nosso, irmãos, ele tem inveja da gente. Depois sentaram-se para comer, levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levaram para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarem o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Seus irmãos concordaram, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam, irmãos. Atos capítulo 7, versículo 9, aqui que diz assim: venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele, né, irmãos? Você vai ver que Deus estava sempre com José. Não se preocupe com os teus inimigos, porque Deus está sempre com você. Deus estava sempre com José. Deus estava acompanhando toda a história de José. Deus está acompanhando a tua história, a tua vida, as tuas lutas, as tuas aflições. Deus está acompanhando tudo, irmãos. Deus está acompanhando as lutas da tua família também. Então, amados irmãos, e tiraram da cisterna e o venderam, ismaelitas, por 20 moedas de prata, e os ismaelitas levaram José para o Egito. Venderam ele por 20 moedas de prata. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Voltou à cisterna, e eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas, e voltando ao seu irmão disse: o rapaz não está mais lá, agora o que vou fazer? Né? Rúben, aquele que impediu dos irmãos tirarem a vida dele, né? Glória a Deus. Rasgou as suas roupas, um sinal visível de angústia e dor, intensa, muitas vezes ligada a um luto. E agora o que eu vou fazer? A tristeza e o desespero de Rúben talvez não fossem devidos à perda de José, mas a oportunidade perdida de recuperar o favor de seu pai, né? Que ele tinha perdido, né, irmãos? Ele deitou com a esposa do seu pai, né, irmãos? E aqui, amados irmãos, o rapaz não está mais lá, e agora eu vou fazer o quê? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode, molharam a túnica de sangue e enviaram a túnica, as mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica do seu filho. Ele reconheceu e disse: a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então já rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco no momento de luto, de angústia, e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas suas filhas vieram para o consolar, porém recusou-se ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, né, irmãos? José já estava no Egito, né, irmãos? Já estava no lugar que Deus ia exaltar, né? Deus ia exaltar José. Deus, ele vai te exaltar também. Deus, ele vai, irmãos. A inveja é um dos maus do mundo, é verdade, irmã Thalia.
A inveja mata, né? A inveja dói, né? Então a gente tem que fugir de pessoas invejosas, né? A gente tem que pedir muita proteção a Deus, discernimento, né, irmãos? Ter cuidado, né, irmãos? E, irmãos, não se preocupe se algum parente teu fizer uma coisa dessa, não, porque é bíblico, né? Os irmãos de José, eles tinham inveja dele, inveja do amor que o pai dele tinha por ele. Então, irmãos, muitas vezes, irmãos, por causa de um filho obediente, José era um filho justo, obediente a Deus e aos seus pais. Então, Jesus, ele estava com José em todo momento de dor dele. Então, José foi levado para o Egito, e Potifar, irmão, Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou os ismaelitas, dos ismaelitas que tinha levado para lá. O Senhor Deus estava com José, né? Você vai ver no texto bíblico aqui que sempre o Senhor estava com José, né? 7, versículo 9 de Atos dos Apóstolos. Quando veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono, o egípcio, Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do dono e o servia, ou seja, José passou a ser escravo, irmãos, dos egípcios. E ele o pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha, né? José passou a administrar os negócios de Potifar, a sua casa, era o mordomo-chefe. Tudo passava pelas mãos de José, todo recurso de Potifar, todos os investimentos dele passava pela mão de José. Porque Potifar percebeu que Deus estava na vida de José e seus negócios iam muito bem, ia se multiplicando cada dia mais, né? Aqui ele diz assim: o Senhor estava com José. Logo no início, a presença de Deus com José é inequivocamente afirmada. Embora Deus nunca fale diretamente com ele, como fez com Abraão, Isaac e Jacó, a vida de José do Egito é governada pelo cuidado providencial de Deus. Gênesis capítulo 50, versículo 20, irmãos. Vamos ver esse versículo aqui. 50, versículo 20. Então, Deus sempre estava presente na vida de José. Deus estava guardando ele. Deus estava preparando. Deus tinha um propósito maior na vida de José. E aqui, irmãos, ele diz assim: vocês, na verdade, planejam mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. José consola seus irmãos. José pagou o mal que eles fizeram com o bem, né? José pagou, irmãos. E você vai ver aqui, irmãos, que Potifar foi abençoado, mas Potifar, irmãos, tinha uma esposa adúltera. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, ao não ser com o pão que comia, né? José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: ele, porém, recusou, venha para a cama comigo, né? Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui, tudo que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele estava dizendo para a esposa de Potifar. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus, né? Olha, irmãos, o temor de Deus na vida de José, né? Ele colocou assim: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus, né?
Ele falava com José, ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir na cama com ela e a ficar perto dela. E assim, irmãos, na última vez aqui, ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, porque ela agarrou ela agarrou ele, ela agarrou ele, irmãos. Ela agarrou ele e as roupas dele se soltaram, né? Fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantaria a voz e gritaria, deixou a roupa no meu lado e saiu fugindo, né? E saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dela voltasse para casa, ou seja, seu esposo. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora, né? Ela levantou um falso, né, irmãos? Ela levantou uma coisa muito ruim, né, irmãos? Você vê aqui, com a roupa de José como prova, a esposa de Potifar disse para o marido com as variações significativas e que ela já havia dito aos homens em sua casa, né? Ela humilhou, né, irmãos? Ela disse que José tinha humilhado ela, tinha querido ter uma relação com ela à força, né, irmãos? Tudo mentira, né, irmãos? Mas Deus, irmãos, é Deus que desvenda as mentiras, né? Tudo aquilo que está encoberto, irmãos. Aquilo em oculto que fizeram contra as nossas vidas. Deus, ele revela, irmãos, e prova a verdade. E assim, irmãos, foi na vida de José. Potifar ouviu as palavras da sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou. Ele ficou irado. Então, e o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou na prisão, né? O Senhor estava cuidando de José, viu, irmãos? Deus, ele tinha um propósito em toda esta luta que José passou. José, ele não cedeu à pressão dos irmãos, à inveja, né? Ele podia ter se aliado com os irmãos no que era errado, mas não. Ele foi justo diante de Deus e diante dos seus pais, né? A inveja que os irmãos tinham, né? Chamaram ele de sonhador, né? Venderam o seu irmão, né? Mentiram para seu pai dizendo que ele tinha sido morto por algo feroz, né? Um animal feroz. Mas, irmãos, e no versículo 21, o Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Irmãos, ele passou de carcereiro, de preso, para cuidar dos presos, irmãos. Está vendo o cuidado de Deus? Este confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José faria tudo o que ele se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, né, irmãos? Deus estava, por isso que é importante, irmãos, a gente fazer a vontade de Deus, a gente fazer o que é justo, o que é digno, né? Fazer as coisas com responsabilidade. E, amados irmãos, José, embora ele passasse por todo este processo, Deus estava com ele, como Deus está contigo também nesta noite. Deus está no teu lar. É verdade, José Soei não foi compreendido. A inveja foi colocada num poço, foi vendido, foi tentado, foi preso inocentemente, foi esquecido na prisão. É verdade, André. Ele foi preso, ele sofreu, ele foi invejado, né, irmãos? Muitas vezes a nossa intimidade com Deus, irmãos,
Às vezes, irmãos, eu não tenho inveja. Eu não tenho inveja de nada. Você pode ter tesouros e mais tesouros, mas é Deus que te deu. É teu, né? Tem pessoas que a gente não pode mostrar nada, né, irmãos? Que botam os olhos grandes, né? Mas o que é teu, irmãos, o que Deus te deu é teu. Então eu não tenho esse problema na minha vida, graças a Deus. Meus olhos são santos perante isso. Eu não tenho inveja, eu não tenho um desejo nas tuas coisas, né? Tem pessoas que não podem ver você comprar nada, uma bicicleta, um carro, um Fusca, seja o que for, um vestido, né? Uma roupa, seja o que for, irmãos. Sempre tem inveja, né? E não era diferente na vida de José. Os seus irmãos, a presença de Deus na vida de José incomodava seus irmãos, né? O propósito de Deus na vida de José era muito maior do que aquele simples inveja dos irmãos dele. Tudo aquilo que aconteceu na vida de José com seus irmãos era um propósito de Deus. Porque Deus, irmãos, através de José, ia socorrer sua família. Deus permitiu uma grande seca, né? Onde eles estavam, que eles não tinham alimento. E só quem tinha alimento era o Egito. E quem era o governador do Egito? Tinha que passar pelas mãos de quem? De José, irmãos. É assim que Deus faz, irmãos. Os nossos inimigos, ele vem para as nossas mãos, nos pedir ajuda, nos pedir socorro. Os nossos inimigos, irmãos, ele pede perdão. Deus, ele faz eles nos atingir. Deus permite, mas Deus permite também os nossos inimigos se arrependerem, irmãos. Aqueles que têm umbridade, que têm o temor a Deus, ele pede perdão. Eu não tenho dificuldade de errar e pedir perdão, não. Pessoas que têm este caráter, que tem caráter de pedir perdão, irmãos, é o temor a Deus. Eu tenho um temor muito grande a Deus, né? Eu já disse aos irmãos que eu estou vivo hoje pela misericórdia de Deus. Já passei por muitas lutas, venho passando e passo. E creio, irmãos, que Deus está na minha vida. Eu creio que Deus tem cuidado de mim. Eu creio que Deus não vai me deixar faltar nada. Se eu tenho que passar por estas lutas, estas aflições, é porque Deus está permitindo eu passar. Então Deus permitiu José. Tudo aquilo foi permissão de Deus, né? Deus poderia ter revelado a Jacó em sonho, né? E revelado a Jacó, porque Jacó tinha intimidade com Deus. Mas não revelou, irmãos, porque o propósito de Deus era maior na vida de Jacó e dos seus filhos, na vida de Israel e seus filhos. Irmãos, e aqui, amados irmãos, Potifar, Jesus usou o carcereiro, confiou as chaves da prisão a José, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia prosperava. Então, José na prisão interpretava 2 sonhos. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei, ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus oficiais, e o copeiro-chefe e o padeiro-chefe o mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. Está vendo aí o que Deus faz, irmãos? Deus permitiu. Deus usa a boca do copeiro, a boca do padeiro, para afligir o rei, para, como é que se diz? Indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Como diz aqui o texto diz assim: ofenderam, né? Ofenderam o faraó, né? E eles foram parar na prisão. Eles poderiam ser mortos, né, irmãos? Porque naquela época ofender um rei, ofender um homem forte, né? Um homem que tinha as mãos, o poder em suas mãos, né? Na terra, naquele momento. Então, eles poderiam ter morrido, mas Deus tinha algo, um propósito maior na vida daqueles 2 homens que foram presos. E por algum tempo estiveram na prisão. E os 2 sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarregados. Ana Júlia Ribeira, paz do Senhor, glória a Deus.
Pastor Jeremias, amém, irmão. Pai do Senhor, o Senhor também, Deus é contigo, pastor Jeremias. Irmãos, o copeiro e o padeiro, eles tiveram um sonho na mesma noite. E o rei do Egito, que se achava encarcerado. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estava com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 27 e 28. Nós vamos adiantar aqui, irmãos. Então, as revelações pertencem a Deus. O sonho do copeiro-chefe. Então, o copeiro-chefe contou seu sonho a José e ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você, entregá-lo e reintegrá-lo no seu cargo, e você lhe dará um copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. José disse a ele: lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo, e fale a meu respeito com Faraó, e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra, né? Lá em Gênesis capítulo 37, versículo 26 e 28, que nós lemos já, irmãos. O sonho do padeiro, né? Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que em 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam no cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão sua carne. No 3º dia, que era o aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e concedeu o padeiro-chefe. E condenou o padeiro-chefe. Ele habilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reentregou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu dele, né? Ele esqueceu, né, irmãos, que Deus tinha usado José para revelar, né? O leitor sabe que Deus vai se lembrar de José, como ele fez a outros momentos no livro de Gênesis, né? Então Deus, irmãos, o copeiro-chefe no seu cargo, na qual dava o copo na mão, esse mandou enforcar o padeiro foi morto no 3º dia. Mas o copeiro, ele ficou trabalhando com Faraó, mas esqueceu, irmãos, de falar a favor de José, né? Então, Deus deu um sonho a Faraó, né? Mas como eu botei aí no texto, José interpreta os sonhos de Faraó. Então, olhe toda a trajetória de José, toda a luta, né? Toda a aflição que ele passou pela cisterna, passou pelas invejas dos seus irmãos, passou por tudo aquilo que ele sofreu, as aflições, né? Passou pela casa de Potifar, né? A injúria da sua esposa, né? Quer dizer, Potifar podia ter tirado a sua vida, mas teve misericórdia, porque Deus estava com José, né? Não foi Potifar que teve misericórdia, não. Foi Deus que protegeu
foi Deus que protegeu José. Amados irmãos, e aqui, irmão, passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Depois do sonho desses 2 copeiros e do padeiro, passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas boas aparências e gordas, e passavam no meio dos juncos. Após elas subir o rio, outras 7 vacas se aparecem feias e magras, e pararam junto às primeiras da margem do rio. E as vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas boas de aparência gordas. Então Faraó acordou, tornando-se a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. Após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento e leste. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar os magos, né? Os feiticeiros, né? Mandou chamar, tinha sido um sonho, e todos os seus sábios, contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar interpretação, né? Os adivinhadores, né? Aquele povo confiava muito nesse povo, né? Esses magos, esses sacerdotes carnal, né? Que os homens colocavam, e eles faziam adoração à imagem de escultura, né? Para que revelasse tudo aquilo, e eles não puderam revelar o sonho, né? Então, é mesmo sonho que Nabucodonosor teve, e Nabucodonosor mandou chamar todos, e nenhum pôde revelar o sonho. Quem revelou o sonho foi Deus a Daniel, né, irmãos? Então, Deus vai se utilizar de José para revelar o sonho. Não foi José que revelou, foi Deus que revelou. Então, o copeiro chefe disse a Faraó, o copeiro se lembrou aqui, hoje me lembro das minhas ofensas, quando Faraó ficou irado com seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos, cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda, e contamos a ele o nosso sonho, e ele nos deu a interpretação, e cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. E eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado, né, irmãos? Ele se lembrou, né? No começo ele não se lembrou, mas depois ele se lembrou quando o Faraó teve esse sonho, que chamou os magos, chamou aqueles adivinhadores, para que revelasse. Mas tem, irmãos, coisa de Deus, só quem revela é Deus mesmo, né, irmãos? Então o Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra, e ele barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E este lhe disse, tive um sonho, e contou o sonho. José respondeu, isto não está em mim, mas em Deus. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó, né? Ele é a honra e a glória de Deus, né, irmãos? Ele disse, eu não posso fazer nada, quem faz é Deus. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então o Faraó disse a José, no meu sonho, contou os sonhos, e contou todos os 2 sonhos, depois vi. Então José respondeu, o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras serão 7 anos bem, como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Ou seja, ia ter 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E aquela seca, irmão, ia atingir toda a região, né? Esta palavra, como acabo de dizer a Faraó, Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome, toda aquela abundância será esquecida na terra, e a fome o consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra.
O sonho de Faraó foi repetido porque as coisas estabelecidas por Deus, e Deus se apressa em fazê-la, né? Deus tinha pressa em realizar este sonho. Por que, irmãos, Deus tinha pressa? Porque Deus tinha propósito nesse negócio. A seca que ia ser causada, a fome, primeiro vinham as vacas gordas, né, irmãos? A fartura, a chuva, a bênção, né? Onde há chuva, a fartura, né? E Deus deu essa José como... Então, agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregado de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso, porém, administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Estes administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades, guardá-los em armazéns, né? Assim, o mantimento servia para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haveria no Egito, para que a terra não seja destruída por fome, né? Então, Deus tinha um propósito nisso aqui, através desta fome que atingiu também o povo de Jacó, o povo de Israel. Não tinha alimento para pasto, para o gado, não tinha alimento para eles, ou seja, eles estavam passando fome. Então, o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então, o Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, o homem com quem está o Espírito de Deus? Glória a Deus, né, irmãos? Aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 10 aqui, irmão, diz assim: 7, versículo 10. Diz assim, irmãos: e o livrou de todas as aflições, concedendo também graça e sabedoria diante de Faraó do Egito, que o constituiu governador daquela nação e toda a casa real. Depois houve fome, grande sofrimento em todo o Egito e Canaã, onde o povo de Deus estava, o povo de Jacó, seus descendentes. E nossos pais não achavam o que comer, mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isso é 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morou. Nele, ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo de Abraão, depois que Jacó morreu, né? Tinha comprado, e os filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, né, irmãos? Foi aí quando o povo ficou escravo, né? Depois este faraó morreu e veio outros e outros, né, piores, e o povo foi ficando escravo, né, irmãos? Você viu quando foi que o povo foi para o Egito, né? Quando José era governador. E aqui, amados irmãos, então aqui Deus exaltou José, ele se tornou governador do Egito, o faraó diz aqui no capítulo 41 do versículo 41, capítulo e versículo 41 diz assim: eis que eu constituo a autoridade sobre toda a terra do Egito. Então o faraó tirou o seu anel sinete da mão e pôs no dedo de José, mandou que o vestisse com roupas de linho fino e lhe pôs um pescoço, colar de ouro, né, irmãos? E o fez subir na sua segunda carruagem e clamava diante dele: incline-se todos. Desse modo deu-lhes autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Olha a autoridade que Deus deu a José. E Faraó chamou José de Zefanete Peneia. Ele deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Elão. E José percorreu toda a terra do Egito,
José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, ele construiu, irmãos, celeiros, construiu depósitos, e ali, irmãos, não só matou a fome do povo judeu, como matou a fome de todo o povo do Egito, né, irmãos? Deus deu essa visão a José, foi Deus, irmãos, para que trouxesse a sua família, para que trouxesse seus filhos, né, irmãos? Os filhos de Israel, os filhos de Jacó e seus pais, né? Rebeca já estava morta, a mãe de José, né? Mas veio Lia, a sua esposa, né? E veio Jacó, já velho de idade. Jacó conheceu os irmãos de José. José contou toda a história a Faraó. Deus deu vitória a José, irmãos. Esta, irmãos, é o que nós devemos fazer, irmãos, quando a gente se sente perseguido, invejado, entregar tudo nas mãos de Deus. José não guardou ódio, José não guardou rancor, José não guardou, irmãos, não se vingou, não tinha este ato de vingança, não é? Como a gente muitas vezes é usado pela carne, quando alguém se utiliza para fazer o mal a gente, muitas vezes a ira vem, né, irmão? E a gente quer fazer também o mal do mesmo jeito que ele nos fez. Mas quando a gente é nascido em Cristo, quando a gente é uma nova criatura, como José tinha intimidade com Deus, como Deus andava com José, Deus tinha um propósito na vida de José muito maior, irmãos, do que o que os irmãos dele imaginavam, né? A inveja, né? Tudo aquilo que José passou, todo o sofrimento que José passou, toda a perseguição, toda a luta, todo o cárcere que ele passou, né? Como vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar, a sua esposa se levantou contra ele, querendo que ele deitasse com ela, mas ele a repreendeu. Eu temo ao meu senhor, que era o seu Potifar, que confiou tudo a ele tinha que honrar o seu patrão e honrar também a Deus, principalmente a Deus, né, irmãos? Muitas vezes devemos ter cuidado com o laço, né? Ele se livrou daquele laço, né? O laço que tentou cercá-lo, Deus quebrou, né, irmãos? Deus estava com José e o inimigo não tinha direito de tocar em sua vida. Ele passou por toda aquela situação e pode perceber que toda a aflição que José passou, Deus cuidou dele. Se foi na casa de Potifar, ele cuidou de toda a riqueza de Potifar. Ele que se foi no cárcere, o carcereiro confiou os presos à sua mão. Irmãos, é assim que Deus faz em nossas vidas. Quando a gente confia em Deus, quando a gente coloca a confiança no Senhor, como diz o hino que nós cantamos, o Salmo 107, firme nas promessas. José sabia das promessas que Deus tinha na vida dele. José tinha sonhado, e todos aqueles sonhos que José sonhou aconteceu, irmãos. Os seus irmãos dobraram-se diante de José. Não tem referências sobre Jacó e sua esposa, mas tem que os seus irmãos se curvaram diante de José, como ele tinha sonhado. Ele socorreu sua família, socorreu todos aqueles que foram ao Egito em busca de alimento. Deus permitiu uma seca, irmãos. Deus permite, às vezes, aflições em nossa vida, lutas em nossas vidas, mas creia que Deus está no meio desta luta, no meio desta aflição na tua vida, como estava na vida de José. E Deus deu vitória a José, como vai dar vitória a você também. Descanse no Senhor e confie nele. Boa noite, Ana Júlia. Então, irmãos, devemos acreditar e confiar no Senhor, né? Na promessa que Deus nos fez. José, ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha um temor a Deus, ele era fiel ao Senhor. Embora ele estivesse distante dos seus pais, embora seus irmãos mentissem, usou um sangue de bode para dizer que ele tinha morto. Mas Deus, irmãos, guardou José, protegeu ele nas aflições, nas lutas e deu vitória a ele. Ele se tornou governador do Egito, o segundo homem mais forte de Faraó, da terra de Faraó.
Faraó naquele tempo, irmãos, era como Estados Unidos hoje, ou seja, o presidente dos Estados Unidos era um país muito mais forte do mundo. Então, Deus colocou José como a segunda, Deus usou Faraó para colocar José, irmãos, como governador. Enquanto este Faraó foi vivo, irmãos, a sua família viveu bem, ele deu as melhores terras para eles, deu terras boas para ele cuidar dos seus animais, deu uma terra boa para eles morarem. E aí, irmãos, Deus, ele cuidou deste povo, Deus, ele zelou, e Deus vai zelar de ti. Não confie nas lutas, confie, irmãos, que Deus está cuidando de você nesta luta que você está passando. Não desanime, né? Muitas vezes nós nos desanimamos quando as lutas são grandes, mas creia nesta noite que o Deus que estava na vida de José é o mesmo que está falando contigo nesta noite. É o mesmo que está falando contigo. Confia em mim, confia em Deus, porque Deus está no controle da tua vida e da tua casa e da tua família. Deus está com as palmas dele, o nosso Brasil está nas palmas da mão de Jesus. Esta doença, ela só vai persistir até Jesus permitir, irmãos. Até Jesus permitir. Porque Deus, irmãos, ele faz coisas, ele permite muitas lutas nas nossas vidas para que nós entendamos a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser, irmãos, primeira. A vontade de Deus tem que acontecer. E a vontade de Deus, o que Deus tinha que fazer na vida de José era isto. Deus exaltou José no meio da perseguição, no meio da humilhação, da inveja. Deus exaltou ele. E Deus vai exaltar você também, irmãos. É só crer, é só confiar, é só acreditar no milagre do Senhor. Esta palavra que Deus colocou no meu coração. Confie na vontade de Deus. Confie no que Deus pode fazer na tua vida. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor, para te agradecer pela tua palavra. Senhor, como tu andasse com José, anda comigo, Senhor, anda com teus filhos, anda com a nossa nação. Nos cobre, Senhor, a tua grandeza. Nos coloca temor e tremor, Senhor. Senhor, nos ajuda a ser íntegro como José foi, um homem que confiava em ti, que andava contigo, Senhor, que não importasse as circunstâncias, Senhor. A gente não via José murmurar, a gente não vê José reclamar, irmãos, mas sabia que Deus estava no controle de tudo. Senhor, abençoa teus filhos, anda com eles, Senhor, toma conta deles, Senhor, guarda suas famílias, Senhor, repreende toda a fúria do inimigo, todo projeto de Satanás, Senhor, toda investida do inferno contra a vida dos teus filhos nesta noite. Repreenda, Pai, cuida do meu filho, abençoa ele, guarda ele, Senhor, repreende o mal na vida dele, guarde ele nas estradas, Senhor. Visita minha família, visita meus irmãos, minhas irmãs, toda a minha parentela, meus sobrinhos, toma eles em tuas mãos e repreende todo o mal e dê vitória a ele. Nos guarde, nos abençoe, Senhor. Abençoe o teu lar, a tua igreja, abençoe teus filhos que estão aqui, abençoe aqueles que nós oramos. Pastor Jeremias, abençoe teu filho, Jesus. Dê vitória a ele, Pai. Socorre, Senhor. Tem lutas, pastor Jeremias, que passa, vai passar. Esta dor, esta aflição vai passar. Deus está no controle, Deus está no controle de tudo, irmãos. Creia nesta noite que o Deus que formou céu, terra e mar, que criou tudo que nele há em 6 dias e no 7º descansou, é o mesmo que está aqui nesta noite dizendo: descansa em mim, confia em mim, creia em mim, não saia da brecha, não saia da porta, creia que eu vou fazer as coisas novas em tua vida, como diz lá em Isaías: eis que farei uma coisa nova. Deus vai fazer uma coisa nova
nova na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua família, na tua parentela. Creia que Deus está no controle de tudo. Amém? Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus dê vitória, que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, que Deus nos guarde dos nossos inimigos, que Deus cubra com o sangue dele, Senhor, aqueles que estão enfermos, que Deus abençoe Kiliana, abençoe toda a tua igreja, Senhor. Nós te clamamos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do Senhor esteja na vida dos irmãos nesta noite. Então, irmãos, isto foi o que aconteceu na vida de José. Tome, por exemplo, a vida de José na sua vida. Quando você estiver na luta, não murmure, não reclame. Creia que Deus está no controle. Creia que Deus permitiu tudo isto, porque Deus tem um propósito muito maior na frente. Se Deus está permitindo uma luta para me passar, irmãos, é porque Deus tem algo maior para realizar na minha vida. Deus tem coisa muito maior para realizar na tua vida. Deus tem coisa muito maior para realizar na tua vida. Então, o que nós passamos hoje, muitas vezes nós não estamos entendendo. A palavra de Deus diz: o que eu faço hoje tu não entende, meu filho, tu só vai entender muito tempo depois. Porque, irmãos, assim foi na vida de José. O que eu faço hoje, José, na tua vida, tu não está entendendo. Esta luta que tu passou, esta perseguição, este levante dos teus irmãos, é porque eu tenho uma coisa muito maior para realizar na tua vida, José. Eu tenho uma coisa muito maior para realizar na vida dos teus filhos, da tua família. Eu tenho uma coisa muito maior para realizar no teu ministério. Eu tenho uma coisa muito maior para realizar, irmãos. Assim é o que Deus permite, irmãos. As lutas, as provas, mas Deus estava na vida de José. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê vitória, né, irmãos? Que Deus nos cubra com o sangue dele, que Deus nos revista, irmãos, de sabedoria, de entendimento, que o Espírito Santo de Deus nos console cada dia, Senhor, e nos ajude, Pai, e dê vitória à tua igreja, a teus filhos. Assim nós te clamamos, amém, Deus. Obrigado por tudo, uma boa noite, que Deus abençoe as suas vidas, amém, irmãos? Creia nesta promessa. Deus deu vitória a José. Toda a luta que ele passou, Deus tinha um propósito nestas lutas, amém? Olhe Josafá. Josafá, quando viu o exército chegando, os inimigos se aproximando, ele viu que não tinha outra solução a buscar Jesus. Ele botou o povo para clamar, ele se ajoelhou, ele rasgou as suas vestes, ele entregou a sua petição a Deus. E Deus, irmãos, fez com que seus inimigos, eles mesmos se matassem, eles mesmos se levantassem uns contra os outros. É assim que Deus faz com nossos inimigos, amém, irmãos? Que Deus nos ajude. O segredo é clamar. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabes. Amém? Fica com Deus e tenha uma boa noite. Até amanhã de manhã em nome